se cruzam, a linha que a gente estava era singela, ou seja, o mesmo trem que sobe e desce na mesma linha, tem o trem de passageiros, são vários os fatores que ele tem que considerar que formam a trama onde ele vai fazer a urdidura, costurar a sua atividade de trabalho naquele trilho, né? naquela composição de fatores. Aí está a urdidura que a gente faz no trabalho. E aí a trama tem variáveis a serem geridas, né? Então, por exemplo, a experiência do maquinista, a minha presença, a possibilidade de ligar a terceira máquina, o tipo de máquina, como que ele vai relativizar a norma. O que é isso? Quando ele fala com o maquinista lá na cabeça do trem, ele fala assim, pode ir tranquilo, eu vou só acelerar aqui. Eu falo com ele, mas e se fosse um maquinista inexperiente? Ele fala, não faria não. Aí eu ia falar com ele ponto por ponto, acelera isso, acelera. Então, o maquinista que está ali na frente do trem, a experiência, ele sabe que é um cara que tem tantos anos de ferrovia, que é um cara bom, que ele confia. Então, seria diferente a escolha dele se fosse outra pessoa. E aí a gente remete a outro conceito da ergologia, que são as entidades coletivas relativamente pertinentes, né? Eu vou voltar nisso depois. E aí a minha presença, que ele fala, eu fiz um recuo extra, ele freou, o que aconteceu? Ele desceu. Ele pediu para o maquinista da cabeça descer um pouquinho, a gente subiu na terceira máquina e eles continuaram o recuo até a reta para poder subir com o trem e ganhar velocidade. Se eu não estivesse ali, ele disse que ele teria descido até a reta, que seriam alguns quilômetros, a gente andou metros. E quando ele para o recuo no meio, ele fraciona o recuo, ele perde ar do freio do trem, porque o trem, né, o freio funciona a ar. Então, quando ele faz uma parada extra, ele perde ar. Mas ele faz essa escolha para poupar que eu, pesquisadora, ande tantos quilômetros até o final. Isso não é uma coisa que está no meu controle, ele não me perguntou se eu queria, ele fez essa escolha. E é um freio, um trem de 5.400 toneladas. Como é que eu vou falar de neutralidade? O cara freou o trem de 5.400 toneladas para eu não andar muito. Né? Então, é alguma coisa que foge do controle do pesquisador, mas que acontece ali também. E aí depois, uma coisa também que ele fala, que ele fez essa escolha de utilizar a terceira máquina, primeiro porque ela estava lá, nem todas as locomotivas, nem todas as composições têm a terceira máquina lá disponível. Segundo, que era uma locomotiva moderna, que eles chamam de DASH, né? Tem um tipo de locomotiva que usa na ferrovia, que é a DDM, e ele fala que se fosse a DDM ele não teria feito, então o tipo de máquina também faz diferença na escolha, claro. Os outros colegas também falam, não, como era DASH eu também faria. Ele fala, não, se fosse DDM eu não confio, não. Tem isso também, o trabalhador confiar ou não no equipamento que ele está usando, né? Então, o tipo de... A composição dos rodeiros da DASH e da DDM são composições diferentes. A DASH tem uma composição mais flexível, então ele supõe, ele acredita pela experiência, ele infere que aquele tipo de rodeiro não vai danificar o trilho, que ele pode transgredir a norma da engenharia. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. O que é renormalizar? É justamente preencher os vazios da norma. E a norma, ela tem sempre vazios porque ela é taxativa e genérica, mas o trabalho é sempre singular. Então, o que diz a norma genérica? A norma genérica diz, não se pode nunca fazer o uso da terceira máquina, porque uma terceira máquina vai gerar uma tração, eles calculam de forma genérica a engenharia, agora eu já não me recordo exatamente os números, na época eu estava com isso bem na ponta da língua, mas assim, cada máquina vai gerar uma tração de tantos ali, de tanta força ali no trilho, então uma terceira máquina vai gerar tanto. Só que esse cálculo não consegue ver se acelerar menos ou mais, qual que é a diferença nesse dano no trilho. Mas o trabalhador arrisca em fazer esse cálculo. Ele fala, mas se eu acelerar só um pouquinho, que é o que ele chama de totozinho, se eu acelerar só um pouquinho, eu não vou danificar. Não é a mesma coisa de ligar e pôr a máquina no máximo da velocidade. A engenharia faz esse cálculo genérico. E outra coisa, a engenharia fez esse cálculo quando todas as locomotivas eram DDM. Está vendo como há brechas? A brecha do tanto de velocidade que eu posso colocar na terceira máquina. A brecha também de dizer qual tipo de máquina é essa que eu vou arriscar ligar nesse trilho. Então, ele vê esses vazios na norma e aí que ele costura a urdidura para dar solução naquele caso. Se ele fosse seguir a norma assim como estava prescrita,
era talvez um caso insolúvel, ia ter que fazer um recuo muito maior, ia ter que esperar o trem de passageiro, ia perder a meta da entrega da carga, né? Muitas vezes o trabalho ele se torna impossível na prescrição, e é isso que o trabalhador experiente faz ao enxergar os vazios das normas. Então, o que a gente percebe é que existem, claro, valores em cenas, né? As escolhas do trabalhador, ela é sempre singular. Quando acontece lá a confrontação com os outros colegas, alguns, em parte, concordam com o que ele fez, outros não concordam. Eles concordam, em geral, sobre ligar a terceira máquina, mas tem um que diz que não faria o recuo, por exemplo, porque dava para arrancar o trem dali. Então, o inspetor, esse da história que eu dei no fictício de Pedro, ele fala: é isso em tudo que se refere aqui dentro da ferrovia. Sempre tem uma segunda opinião em cima da coisa, sempre tem, ninguém faz exatamente igual. Então, ele escolhe gerir o risco, que significa o quê? Ele faz a escolha pelo recuo, ele fala para os colegas. Muita gente me criticou: era DASH, tem outra coisa, a nossa carga, eu estava lá no trem, a carga do trem era de bobinas, significa que era uma carga que não é de minério, a carga fica perto do trilho, o centro de gravidade é baixo, então o risco de tombar é menor. Para alguns colegas falavam: mas era bobina, arrancava de lá mesmo, era DASH, por que você fez recuo? E ele fala: eu fiz o recuo porque eu já vi trem tombar ali, para mim era seguro, era fazer o recuo. Ligar a terceira máquina não era risco, na opinião dele, mas fazer o recuo era importante. Então, existem valores que cada um vai trazer para a cena da solução do trabalho que são diferentes. E para ele, fazer o recuo era imprescindível. Seguir a norma do recuo, para ele, era importante. Seguir a proibição da norma da terceira máquina, não. Né? E cada trabalhador faria de uma forma diferente essa composição das escolhas. E aí, claro, como cada escolha é singular, a responsabilidade também atravessa aí o trabalho, né? E isso diz do uso de si, do próprio corpo si. Então, que é atravessado, inclusive, pela hierarquia. Então, escolher essa ou aquela opção no trabalho é, na verdade, uma maneira de escolher a si mesmo. De como eu vou me usar, como eu vou usar a minha experiência, como eu vou atuar com o meu corpo nessa situação. Qual peso de estresse eu vou colocar? Eu vou me desresponsabilizar em seguir a norma? Eu vou me desresponsabilizar em pedir a um superior? Ou eu vou agir? Eu vou enfrentar e fazer uma renormalização? Eu vou carregar o peso dessa escolha. Se alguma coisa está errada, ele fala: eu vou ter que dizer exatamente por que eu escolhi isso. E ele fala: as decisões que a gente toma deixam a gente estressado. Ele fala: onde está o estresse, gente? O estresse está no corpo, a gente sente aqui, no ombro, na cabeça, né? O estresse está no corpo. Então, por isso que a gente escolhe como atuar com o nosso próprio corpo quando a gente faz o uso de si. E também, claro, a gente também aciona alguns saberes do nosso corpo, como eu dizia, do cheiro, né, do sentir no corpo a trepidação, de verificar pela janela se o trem está deslocando ou não. E isso, claro, só é possível porque o uso de si também é atravessado pela hierarquia. Ele fala: olha, isso eu fiz porque eu sou inspetor. Quando é um maquinista, eu falo: eu estou fazendo porque eu sou inspetor. Maquinista não pode fazer isso não, tem que pedir ajuda do inspetor, né? Essa decisão é atravessada. Todas as nossas decisões, né, são atravessadas pelo lugar que a gente ocupa na gestão, na empresa. E também existe uma competência coletiva para poder solucionar esse caso, como eu dizia. Há uma entidade relativamente pertinente, né? Uma entidade coletiva relativamente pertinente, esse conceito frase, né, da rigorologia. O que isso quer dizer? Para mim, isso é um momento que fica muito claro o que é esse conceito. Essa entidade coletiva, ela é relativamente pertinente àquele lugar, àquela situação. O maquinista experiente na cabeça, o maquinista que está na cauda, o cara com quem ele combina por telefone o bloqueio da linha, eles estão ali por uma coincidência de escala, né? Não é uma equipe definida por uma prescrição. As experiências de cada um ali se atuam em sinergia devido ao problema. Talvez eles nem tivessem, se esse trem não tivesse parado, eles talvez nem tivessem conversado, não tivessem trocado qualquer informação. Então, é a atividade de trabalho que convoca a atuação do coletivo. Mesmo que o coletivo esteja previamente prescrito, ele vai se reconfigurar para atender aquela demanda que é sempre
inesperada do trabalho, né, da realidade do trabalho. Então, ali o inspetor, os maquinistas, o cara do centro de controle, eles compõem ali as suas experiências e entram em sinergia. Ele fala, o maquinista era experiente, e aí a gente atuou em sincronia, ele usa essa palavra, exatamente a sincronia, né? O inspetor, ele para mim é quase um teórico da ergologia, né? Ele fala disso, da sincronia. A sincronia foi possível porque as experiências se somaram naquela situação, é sempre naquela situação. E, bem, outra coisa que a gente pode pensar nesse caso também, que o trabalho, de alguma forma, ele sempre fica tentando antecipar, né? A gente, quando atua, a atividade, a realidade, os inesperados da realidade, eles tentam nos fazer antecipar o imprevisível. E existe sempre, assim como propõe o Schwartz, uma dupla antecipação. E mesmo dupla, ela é insuficiente. Quais que são essas antecipações? Uma é do próprio prescrito. O prescrito diz, se deve fazer assim, se deve fazer assado. Outra é da própria experiência. E mesmo assim, às vezes ela falha. Ele tenta antecipar, deu isso, pode ser que se eu ligar a terceira máquina, pode ser que se eu recuar, pode ser que se eu não recuar. Ele fala, já teve situação que o trem deu o mesmo problema. Eu fui pensando, parou mais ou menos ali, o maquinista é tal, então eu vou fazer isso. Ele ligou a terceira máquina e o trem não saiu do lugar. Corri esse risco. A gente antecipa a norma antecipa primeiro e a gente antecipa depois da norma, e mesmo com a dupla antecipação, a realidade nos dá uma rasteira e diz, olha, ainda há outra inesperada a ser gerido. Né? É disso que a ergologia fala sobre a dupla antecipação. Bem, e o último ponto de análise dessa história é que o trabalho sempre convoca um desenvolvimento do sujeito e o desenvolvimento também se refere à própria saúde de quem trabalha, porque é trabalhando que a gente produz a si mesmo. E, enfim, ele fala, quando eu pergunto para ele, é muito interessante, vocês vão ver o próximo capítulo, é justamente sobre a fiscalização dos maquinistas. Eu pergunto para ele, o que você prefere, assim, se você pudesse optar, se preferia gerir a circulação de trens, ou você preferia continuar fiscalizando os maquinistas? E fiscalizar os maquinistas diz muito de tentar colocá-los sempre dentro do prescrito, né, de dizer e reforçar a norma. Enquanto gerir a circulação de trens, é sempre de alguma forma ter que renormalizar para achar soluções. E é nessa renormalização que o sujeito acaba produzindo a si mesmo, né, e tendo espaço para desenvolver o próprio trabalho e logo a si mesmo. Então ele fala, a gente ficar por conta da circulação, eu acho que é melhor mexer com os trens aí, você consegue se desenvolver mais, né? Problema de locomotiva, você vai lá, ajuda a resolver, beleza. O trem deu isso, o trem deu aquilo. Então, são coisas que você já está acostumado a fazer. Não sai da sua rotina, não. Quando ele fala da rotina, ele está falando o quê? Do passado dele como maquinista, né? Ele não tem que agora fiscalizar os colegas, ele pode atuar com a experiência que ele acumulou de 20 anos como maquinista. Eu, como maquinista, já estava habituado a fazer isso. Então, eu sei muito mais fácil resolver esses problemas da circulação de trem do que ficar nessa parte burocrática de aplicar as ferramentas de controle. Facilitar a circulação, ao mesmo tempo que te faz pensar, né? Eu gosto muito também, porque é o seguinte, te recicla, acaba forçando uma reciclagem para você. Eu acho que essa expressão da reciclagem, ela é super interessante. O que é reciclar? É pegar alguma coisa que já existe e transformar ela em alguma coisa útil de novo. E é isso que ele está fazendo, essa metáfora é super interessante para pensar o trabalho. Ele pega uma experiência de anos de maquinista, mas isso não é suficiente. O inesperado da realidade convoca que ele transforme a norma e transforme a própria experiência e convide os seus colegas a construir uma outra saída que não estava prevista. E isso que ele está dizendo sobre a reciclagem. E os trens, os nós, que a circulação de trens que acontecem diariamente na ferrovia, eles convocam uma reciclagem de todo esse panorama, né? Tanto da experiência quanto das normas. Bem, meu trem é curto, né? Então ele acaba no terceiro vagão. Depois ele tem só uma charretinha no final com as considerações finais. O terceiro vagão, então, é justamente a questão da pesquisa, por que punir os maquinistas, a função ideológica, os impactos psicossociais da gestão punitiva do trabalho. Então, a ferrovia, ela foi
ela era a Rede Ferroviária Federal, ela foi privatizada, e quando ela foi privatizada, ela foi reconfigurada a nível de gestão, e aí gerou-se uma ficha funcional de erros, né? Para fazer esse capítulo, eu usei muito o Foucault e Goulejard para entender, né, essa questão das relações de poder. Esse slide está um pouco difícil de ver, mas é um slide da própria ferrovia que explica como que essa ferramenta de gestão foi criada. Então, em 24/10/2004, nessa mesma serra onde aconteceu essa história que eu contei para vocês, um trem tombou, vários vagões caíram, tombaram, e o motivo foi um excesso de velocidade. Então, eles constroem, vocês vão perceber uma lógica completamente retilínea para entender esse acidente de trabalho, né, que é alguma coisa que a gente tem pensado aí também. Bem, eles consideram que esse excesso de velocidade, o motivo foi a falta de freio no trem. E a falta de freio no trem, o motivo foi que não se fez um teste de aplicação, né? Antes de arrancar o trem, não se fez um teste que era obrigatório. E não se fez o teste por quê? Porque descumpriu o regulamento. E descumpriu o regulamento por quê? Porque falta fiscalização. Então, nessa lógica simplista, considerou-se que um trem tombou no dia 24/10/2004 na ferrovia, porque falta fiscalização dos trabalhadores, né? Não teve outros motivos, um trem inteiro tombou e foi isso. Então, diante dessa, já começa aí o equívoco, né? Está na origem da ferramenta, que tem parte de uma análise de acidente completamente culpabilizante, simplista, que né, tem vários teóricos que estão aí já trabalhando sobre isso, não vale a pena a gente ficar aqui se debruçando muito tempo. E isso gera problemas, né? Problemas no cotidiano, adoecimentos graves. A gente tem um equívoco sério logo na concepção de uma ferramenta de gestão, né? Como que uma análise de acidente pode desdobrar severamente na saúde dos trabalhadores, é o que eu considerei nesse capítulo da dissertação. Então, a primeira coisa que acontece é que os supervisores da Rede Ferroviária Federal, que antes eles eram ali pessoas de mais experiência, que estavam atuando para instruir e ensinar os maquinistas, eles passam a ser inspetores, né? Esse substantivo já se altera e se altera profundamente no que se deve fazer. De um supervisor a um inspetor, né? Inspetor remete àqueles caras do quartel, ou aquelas senhorinhas bem difíceis de lidar na nossa época de escola, né? E aí, o que o inspetor faz? Ele tem uma função muito mais fiscalizadora do que formativa. Ele não tem nem tempo de formar mais as pessoas. Eles têm tantas metas para fiscalizar. E aí são elas as metas. Eles têm que fazer teste mensal, eles têm que fazer acompanhamentos de viagem teste mensal com todos os maquinistas. Aplicar um teste para ver se a pessoa está na norma. Vai lá e olha, sua bota está desamarrada, teste. Eles têm que acompanhar a viagem. Durante o acompanhamento de viagem, ele não ajuda o maquinista, ele fica vendo se o maquinista fez tudo dentro da norma. De todos, trimestralmente. Ele tem que fazer uma leitura do gráfico, porque assim, quando cada viagem de trem gera uma caixa preta, tipo de avião, e aí você tira esse arquivo do trem e isso gera um gráfico. Então você pode pegar uma lupa e você vai lá e amplia a imagem, você consegue ver se o trabalhador esperou 10 segundos ou 9 para poder mudar de uma marcha para outra. E se ele esperou 9, ele pode ser despontuado. Você consegue olhar o trabalho com uma lupa, então você consegue punir as pessoas com uma lupa. E, claro, todos nós, como dizia a história anterior, vamos sempre renormalizar para o trabalho acontecer. Então fica muito fácil punir, ainda mais quando você tem meta para punir. Você precisa punir para o seu trabalho parecer que foi feito e foi bem feito, que é o caso desses inspetores. Então, eles têm que fazer 5 testes, 6 acompanhamentos, eles têm que fazer 30% durante a noite, 5% no final de semana. É esse tanto de teste. Mas o mais grave, eu chamo a atenção para aqueles dois que estão ali mais do lado esquerdo, que são 10% dos testes. Isso não é uma meta clara, mas ela é tácita, cobrada semanalmente naquelas tais reuniões de segunda-feira que eu dizia para vocês. 10% dos testes têm que ser negativos. E 80% dos gráficos de viagem e da leitura do gráfico não pode ter um aproveitamento maior que 80%, ele tem que ficar ali em torno de 80%. Logo, os inspetores têm metas para achar erros dos maquinistas, e não só isso. Eles têm, pode clicar para abolir, com essas metas todas, eles acham
eles têm que achar quantos, as metas dizem para ele quantos, né, que tem que ser 10% ali nos testes, 80% nas... Quais, porque vem, algumas metas, elas vêm dizendo quais tipos, tem uma meta ali, ó, que vem 5 itens para cada maquinista, a ferrovia já indica o que é que preciso fiscalizar. Já vem os itens do regulamento que precisam ser fiscalizados. Então, as metas dizem quantos, dizem quais, dizem onde, porque precisa aplicar em todas as sublocalidades do trecho, e dizem quantos, quais, onde, quando, porque também dizem que tem que ser 30% no fim de semana e 30% noturno. Então, o trabalho de fiscalizar os maquinistas dos inspetores também está completamente preso num prescrito surreal, né, que diz: o seu trabalho só vai ser bem avaliado se você conseguir avaliar um pouco mal os maquinistas, né? Se conseguir achar erros dos maquinistas. Sem achar erros dos maquinistas, é como se os inspetores não tivessem trabalhado, porque eles não atingem as suas metas. Então, o que isso gera? Claro, uma punição no ínfimo do trabalho. E aí eu trouxe as falas dos trabalhadores, para vocês terem dimensão do que é isso. Esse maquinista fala. Aí eu falei com ele na sala ali, falei assim, por que você não sugere seu supervisor para contratar só robô? Falei com ele na sala, por que você não sugere a chefia aí para contratar robô? Porque vocês querem um maquinista 100%, entendeu? Essa bobajada de tirar ponto aí. Você só porque eu não esperei os 10 segundos, mas minha condução foi excelente. Vocês estão querendo o quê? Aí tirou um ponto meu, entendeu? Claro, o inspetor tem meta, ele vai tirar em qualquer oportunidade que ele tiver. Se for de 1 segundo, ele precisa tirar o ponto do maquinista. Não importa se a condução foi excelente. E gera também, claro, impossibilidades e injustiças, né? Como fala muito bem o Boulejard, que essas gestões de fiscalização, elas geram sistemas paradoxais, elas geram injunções paradoxais que muitas vezes o trabalhador tem que desobedecer uma norma para obedecer outra. E ele tem que inventar saídas, ele fica em beco sem saída muitas vezes. Esse inspetor conta. Segundo o Regulamento de Operações Ferroviárias, que é uma bíblia, quando o maquinista desce do trem, ele tem que colocar o computador de bordo lá no modo protegido. É tipo travar o equipamento. E isso não aceita, não tem essa ferramenta no computador. Aí eu pergunto, não tem a ferramenta? Aí ele fala, não, tem, ela está lá, mas está desativada. Ele não pode cumprir esse item, mas ele deixa de descer da locomotiva? Pois é, ele desce para manipular o AMV, que é aquele quando um trilho cruza com outro, é preciso dizer em qual sentido você está indo. Então, alguns AMV, eles não são automáticos, então o próprio maquinista tem que descer e girar uma chave ali para trocar o sentido, né? Senão, se você vai com o trem com o AMV contra, você quebra o trilho, né? Eu estou explicando muito rápido, mas deu para entender, né? Algumas vezes o maquinista ele tem que descer, né? Como o caso do AMV está em sentido contrário, o trilho está no sentido contrário de que ele tem que seguir. E ele só pode, pelo regulamento, ele só poderia descer travando lá, para ninguém poder entrar na locomotiva e continuar conduzindo o trem. É um item de segurança. Só que essa ferramenta não existe, ela não funciona. Mas o inspetor fala, ele desce. Sem fazer isso, então, ele já está descumprindo o regulamento. Mas ele está descumprindo porque não tem a ferramenta. Mas se eu quiser dar um teste nele, eu posso. Ele pode dar. Se ele precisar, chegou no fim do mês, ele está precisando, ele não cumpriu a meta daquela localidade, naquele horário noturno, no fim de semana, não tem 10% negativo, ele viu o maquinista descendo, ele dá o teste. Isso é uma injunção completamente paradoxal. O trabalhador não tem outra escolha, ele tem que ficar lá dentro do trem e fazer o trabalho dele, né? E, claro, as impossibilidades de justiça também geram prescrições irrealistas e julgamentos arbitrários. Esse maquinista fala, tem hora que é muita exigência, tem hora que é coisa simples, eles estão canetando a gente, né? Como a gente usa aquelas expressões para os guardinhas do trânsito, né? Canetando a gente. Pode. Aí você passa que, às vezes, nem é culpa sua, dá um choque na composição. O que é choque na composição? Quando os vagões, por algum motivo, o engate tem algum choque, que pode ser por vários motivos. Por uma questão do relevo mesmo, uma descida acentuada, um jeito como a carga foi colocada, ela pode estar desnivelada, pode ter um problema no trilho, até um excesso de graxa pode gerar um choque, né? O trilho samba um pouquinho ali, o vagão samba em cima do trilho, isso gera um choque. O choque é perigoso quando ele é muito forte, que pode quebrar os engates, né? Girar o trem pode causar um tombamento e tal. Mas, às vezes, o inspetor está na máquina com o maquinista
E aí escuta um choque e ele não perde a oportunidade de tirar um ponto do maquinista pelo choque. Ele fala, o choque às vezes não é responsabilidade minha, mas ele, independente disso, vai me despontuar por causa do choque. Então ele fala, às vezes a própria via te dá choque na sua composição, falha da locomotiva, às vezes é uma falha mecânica também. Dá choque. Tem N itens, mas quem leva a responsabilidade é o maquinista, por culpa lá de uma gestão que foi, né, concebida, de uma análise reducionista do acidente. Bem, vou pular umas falas, porque o Luiz me deu aqui um panorama de prescrição irrealista. Bem, isso, pode pular ali. E isso também, claro, os maquinistas eles se submetem a essas punições por meio das possíveis demissões, né? Então, a hierarquia gera uma certa passividade em relação a essa situação. O maquinista fala, você vai fazer o quê? Você vai aceitar, vai assinar, ficar calado, você precisa do emprego, você não vai discutir com eles, que além de ser seu superior, você discute, bate de frente, ele vai querer te perseguir, né? Aí, como diz o ditado, a corda arrebenta para o lado mais fraco. E, claro, também essa análise nessas metas, ela não gera uma real avaliação do trabalho. Você tem que punir os maquinistas em qualquer ínfimo, qualquer situação para atender sua meta, você não está, de fato, avaliando a qualidade daquele trabalho. O inspetor fala, 18 pontos na ficha funcional e ele não é um profissional ruim. Como que eu vou te explicar? Ele é um profissional sem atenção, tudo que ele fez foi bobeira. Bobeira mesmo, às vezes é questão de câmbio, gente. Já teve gente que foi punido porque fala assim, vai com Deus, em vez de falar câmbio no rádio. Foi punido. Isso vai somando pontos na ficha funcional e isso gera uma demissão por justa causa. Aí volta aquilo que eu estava te falando que é meta. O próprio inspetor fala, né? Eu estava um maquinista com uma carteira cheia de marcações, mas é por uma questão de meta. Pode passar. E aí essas punições, claro, geram mais riscos, que é um paradoxo fundamental da ferramenta. O maquinista fala, você chama ali, às vezes, para conversar, aí tira 3, 4 pontos, depois você vai trabalhar mais 12 horas, você já sai nervoso para trabalhar. Então, os caras vivem uma situação de ansiedade, de pressão, são despontuados no meio do trabalho. Você não tira o maquinista de dentro da máquina se você está acompanhando a viagem de trem. Ou ele está começando o expediente, o cara fica se sentindo injustiçado, fica nervoso, alguns paranoicos, ou seja, gera outros riscos do trabalho. Se aquela ferramenta era ali para prevenir todos os tipos de, achando que a prescrição vai garantir a segurança, você com excesso de fiscalização gera outros e até mais riscos em algumas situações. E claro, atinge a saúde, né, gerando tensão e estresse o tempo todo. Esse maquinista fala, a gente já vai para a máquina com medo de errar, você vai ser punido, já entra, isso é todo, já entra já com medo. Nossa Senhora, 8 horas, 12 horas, 15 horas de turno, eles chegam a fazer 15 horas de turno. Fica atento, porque você não pode errar, mas só que a gente erra, né, porque é ser humano. Acaba que a gente dorme até pouco, dorme até